que nós queremos demonstrar é que essas questões que estão sendo levantadas são juridicamente um absurdo, né? E nós queremos que elas sejam resolvidas no âmbito do direito e não no âmbito da política. Olá, pessoal. Olá, você que nos escuta. Olá, você que nos assiste. Você que está chegando aqui agora, eventualmente viu o título do vídeo, acha o assunto interessante. Ou você que já nos acompanha aí, já foi conferir outros conteúdos que a gente produz aqui no Direito ao Rock. Hoje, então, a gente vai dar sequência a um assunto que começamos no dia 23 de julho. Foi no dia 23 de julho, foi uma quinta-feira, aí o professor Juju gravamos com Ralph Zimmer, defensor público, que na qualidade de cidadão, ele deixou isso claro na sua entrevista, protocolou pedido de impeachment do governador do estado de Santa Catarina e da vice-governadora por crime de responsabilidade, em razão do que ele afirma do aumento ou da equiparação do subsídio dos procuradores do Estado com procuradores da Alesc. O Ralph disse que isso é ilegal, não deveria ter sido feito por ato administrativo, mas sim por ato legislativo. Portanto, então, acusa o governador e a vice-governadora de crime de responsabilidade. Você que não assistiu o vídeo, vai lá, confere os argumentos dele, para que depois possa vir aqui para a gente trabalhar alguns conteúdos que vão ter, então, continuidade a isso. Portanto, a gente recebe hoje a Keila de Araújo Duarte Val, a Keila é procuradora do Estado, e vai falar aqui, importante que se diga, né, Keila? Vai falar aqui dentro dos interesses da Procuradoria e não como patrona, advogada ou procuradora do governador e da vice-governadora. Tudo bem, Keila? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo espaço. Que bom. Prazer conhecer vocês. Que bom, a gente também, a gente fica muito feliz de te receber. Professor, eu não lhe cumprimentei ainda, meu parceiro de crime perfeito. Tudo bem com o senhor, professor Juju? Tudo bem, então já que nós começamos de um outro programa, então vamos terminar, então, quem sabe, né? Terminar agora, então, com a Keila aqui representando a classe dos procuradores do Estado de Santa Catarina. Keila, para a gente começar, gostaria que tu explicasse, então, o Ralph trouxe aqui para nós a equiparação do subsídio dos procuradores do Estado com os procuradores da Alesc como ponto central do crime de responsabilidade do governador e da vice-governadora, que poderia gerar o impeachment de ambos. Gostaria, então, que tu explicasse para a gente por que, ao contrário daquilo que afirma o Ralph, essa equiparação seria justa e seria legal. Essa equiparação é legal porque ela é prevista no artigo 196 da Constituição Estadual. E a Constituição Estadual, ela não foi declarada, o artigo 196 não foi declarado inconstitucional pelo Supremo, ele continua válido, vigente, então ele tem que ser aplicado e o Estado, ele não pode se furtar de aplicá-lo. E, além de nós termos um artigo da Constituição Estadual que dá suporte ao nosso direito, nós também temos decisões do Tribunal de Justiça transitadas em julgado e que nos apoiam. Nós temos, por exemplo, 2 mandados de segurança plúrimos, né, que foram ajuizados pelos procuradores, e temos um mandado de segurança coletivo, cujos reflexos são para toda a carreira. Então, por isso, nós entendemos que é legal a equiparação, né, a paridade que foi deferida administrativamente, porque ela nada mais fez do que cumprir a Constituição e cumprir uma decisão judicial. Essa equiparação, Keila, para quem nos assiste, ela é em decorrência daquele aumento que o Judiciário teve, os ministros do Supremo tiveram em 2018? Ela é em decorrência do aumento que os procuradores da Alesc tiveram. E eles tiveram esse aumento em decorrência da alteração do subsídio dos ministros do Supremo. Do Supremo. Que aí, por conta disso, o Procurador-Geral da República também teve, e aí os procuradores todos foram repassando o que seria o gatilho, né, que alguns chamam. E os procuradores da Assembleia também tiveram, e como o artigo 196 nos equipara aos procuradores dos poderes, nós requeremos, então, a nossa associação requereu que fosse aplicado. Esse requerimento que ele foi feito administrativamente, porque eu de longe, né, acompanhando, não conheço os autos, enfim, não conheço a discussão jurídica que envolve essa questão ligada aos procuradores e seus vencimentos, a paridade, enfim, mas para esclarecimento, né, até para aquele que vai nos assistir, foi um requerimento administrativo diretamente ao governador do estado de Santa Catarina? Como que isso tramitou?
Não, esse requerimento ele foi dirigido à Procuradora-Geral do Estado, porque é ela que faz essa análise. Existe uma lei que diz que, nesses casos, quem faz a análise é a Procuradoria-Geral do Estado. Então, houve um pedido da Associação dos Procuradores à Procuradora-Geral do Estado e, em razão do valor, houve um requerimento ao governador para que ele autorizasse a tramitação do processo. O processo tramitou e foi feita a decisão, né, foi decidido pela Procuradora-Geral, e depois foi enviado para a Secretaria de Administração, e o secretário da Administração determinou que se cumprisse. Né? Então, foi isso que aconteceu. E esse processo, ele é público, qualquer pessoa pode ter acesso a ele na internet, né? O SGPE é público. E uma coisa que nos chama a atenção é que as pessoas têm falado a respeito de tudo isso parece assim, de ouvir dizer, porque algumas afirmações não têm absolutamente nenhuma relação com a realidade. E checar esses fatos é muito fácil, porque é tudo público, né? O SGPE é público, a questão que falam do veto do governador, a mensagem de veto está lá no site da Assembleia para quem quiser ler, né? E então não tem porque os acórdãos do tribunal que nós afirmamos que que dão suporte ao nosso direito, eles estão lá no site do tribunal. Então qualquer pessoa pode acessar esses documentos, ler, se informar e ver que aquilo que está sendo alegado não tem fundamento, não tem eco na realidade. Agora, Keila, o Ralph, quando foi entrevistado aqui por mim, pelo Marcelo, ele justifica, né, no recurso que ele dirigiu à Assembleia Legislativa, ao pedido de impeachment, que no primeiro momento havia sido arquivado, que fatos novos embasaram, então, o pedido dele do recurso. Um dos fatos novos seria uma decisão do desembargador Pedro Manuel de Abreu, onde ele havia reconsiderado questões atinentes a a paridade dos vencimentos dos procuradores do Estado, me parece. Aí a minha pergunta é nesse sentido. Se conheces essa questão, né, o que pode nos esclarecer com relação a essa questão que me parece que ainda não é resolvida? É muito bom que tu tenha se perguntado isso, porque aconteceu uma coisa muito peculiar, né? Esse processo de que o Ralph fala é um mandado de segurança plurimo, em que, inclusive, eu sou uma das impetrantes. E o que acontece? A gente houve o pedido, a gente fez uma execução. Antes de o desembargador decidir, foi deferido administrativamente o pedido, né? Afinal de contas, todos falam que o Estado precisa, né, resolver as suas questões sem o judiciário e que tem que começar a entrar nessa área. Então, decidiu que realmente tem direito. E aí, o que a gente fez? A gente foi lá, juntou essa decisão no processo e pediu, então, como foi implantado só em outubro, e o aumento dos procuradores da Assembleia foi em janeiro, nós pedimos que o desembargador determinasse que fosse pago esse período, né, de janeiro a setembro. E aí o processo estava lá e, para nossa surpresa, o autor do pedido de impeachment atravessou uma petição num processo em que ele não tem interesse jurídico algum, falando de fraude, falando com os argumentos que ele trouxe, né? E o que fez o desembargador Pedro Abreu? Ele é um magistrado cauteloso, é um excelente, né, magistrado. Chegou uma petição lá daquele jeito, naquele tom, ele disse, para aí, vamos checar, né? Ele tomou essa cautela e ele está coberto de razão. E acontece que aí veio a pandemia e o processo é físico, e os processos físicos ainda estão suspensos, né? A gente não consegue dar andamento no processo. Aí o que aconteceu? Agora a gente peticionou solicitando que o processo fosse digitalizado, o desembargador Pedro deferiu esse pedido. Então, assim que o processo for digitalizado, a gente vai poder dar andamento nele, esclarecer tudo isso, né? Então, quer dizer,
quem provocou essa decisão e atravessou uma petição num processo que ele não tem interesse jurídico algum, não sei a que título ele está lá, né, foi o autor do pedido de impeachment. Uhum. Keila, a equiparação que foi dada aos procuradores da Lesc, quem é que determinou esse ato? A equiparação? Dos procuradores da Lesc. Da Lesc foi uma decisão administrativa da Lesc, da mesa da Lesc. E aí, em relação a essa autorização, não há nenhuma discussão jurídica ou nenhuma discussão administrativa, política em relação a ela? Até agora, não. Todo mundo acha muito normal que os procuradores da Lesc, eles recebam a equiparação com os procuradores de justiça. Então, quer dizer, a Assembleia pode deferir administrativamente aos seus procuradores esse direito previsto no 196, com base no 196, mas o Poder Executivo não pode. E essa questão de paridade nas carreiras de Estado não é uma coisa que é só nossa ou alguma coisa extravagante, né? O próprio Tribunal de Contas, o subsídio deles é por conta de uma regra de paridade com os desembargadores do Tribunal de Justiça, né? Também prevista na Constituição Estadual. E temos vários outros exemplos disso, né? Então, não existe nenhuma novidade nisso. Então, por que o Tribunal de Contas pode receber, os conselheiros podem receber seu subsídio por paridade e por decisão administrativa fundamentada em paridade, e o Poder Executivo não pode reconhecer administrativamente, né, uma paridade que está na Constituição e que há acórdãos sustentando, né, essa paridade. Isso é alguma coisa que para nós não faz o menor sentido. Eu te perguntei isso, Keila, em razão do fato de que me parece que é um argumento interessante, né? Se há discussão sobre a validade jurídica da equiparação por ato administrativo, que também foi feita pelo Poder Legislativo, talvez então a discussão também devesse abranger esse outro ponto. Por isso eu te pergunto dentro dessa questão, vocês da associação, vocês da carreira dos procuradores do Estado, acham que há uma perseguição política, acham que há algum interesse político, acham que há alguma coisa além do interesse técnico e jurídico? Isso para nós parece muito claro, né? Mas nós não queremos nos envolver nessa questão política, porque a nossa questão é jurídica e nós esperamos que o judiciário acolha os nossos pedidos e que a gente possa resolver isso o mais rápido possível, porque nós estamos numa situação muito difícil, né? Porque a classe inteira está exposta, todo dia sai alguma coisa no jornal dizendo que nós cometemos uma fraude, né? Que isso é muito grave, né? Nós não podemos aceitar alguma coisa assim. Então, nós queremos que isso se resolva o mais rápido possível para que a gente possa... Isso é uma afronta à nossa honra, né? Ao nosso bom nome. Então, nós não podemos conviver com isso. E nós esperamos que isso se resolva o mais rápido possível. Keila, tu achas que essa questão hoje ela ganhou uma certa polêmica ou uma importância muito grande em razão do momento em que a gente vive de pandemia, que de certa forma tem ocupado os noticiários também no que diz respeito à necessidade de economia dos estados, da União, ou seja, a crise econômica que se aproxima por conta do momento em que vivemos? Tu achas que é um argumento que, na verdade, ocupou em maior parte as questões técnicas que são argumentos de vocês? Eu acho que não, porque isso não começou agora na pandemia, né? Isso é outra história que se conta e que essa equiparação foi analisada lá em outubro, né? O pedido de impeachment do Ralph primeiro foi protocolado em janeiro desse ano. Então, é alguma coisa que começou muito antes de se pensar, quando a gente ouvia falar que tinha um vírus lá na China e achava que aqui não ia acontecer nada, né? Que isso ia ficar por lá, né? Então, eu não vejo assim alguma conexão entre as duas questões e também não acho que a gente deva abrir mão de direitos porque nós estamos em época de pandemia. Agora, Keila, voltando à questão mesmo dos vencimentos, enfim, da paridade, inclusive sob a alegação do Ralph,
é de que nesse recurso que ele fez à Assembleia Legislativa também havia uma manifestação, um parecer, um apontamento, enfim, agora não posso dizer exatamente o termo, mas houve uma manifestação no Tribunal de Contas. Eu gostaria de saber se tu tens algum esclarecimento a falar sobre essa questão trazida pelo Ralph e pela imprensa também. Especificamente do TCE, né? Sim, especificamente do TCE. Vale aqui dizer que a notícia de fato que chegou ao TCE também foi apresentada pelo Ralph, né? E nós entendemos que a análise... Primeiro, é bom que se diga que a decisão do TCE é uma decisão cautelar, né? Ela é uma decisão provisória fundada em fumus boniuris e periculo in mora, né? Então, não se pode dar a ela a envergadura que tem se dado, né? Porque é uma medida provisória, é uma decisão provisória. E segundo, nós entendemos que existiu uma análise que não está correta, né, lá no TCE. Primeiro, porque nós entendemos que o TCE não tem competência para dizer se cumpre ou não decisão judicial, né? E isso tem que ser decidido no âmbito do Poder Judiciário, né? E as questões que foram lá colocadas, elas também, a nosso ver, não estão corretas. Por exemplo, eles dizem que houve uma alteração de direito e de fato na nossa situação, né? E por isso não se aplica, aquelas decisões não se aplicam mais. Ou seja, onde está a gente quer saber onde está a alteração, porque assim, o artigo 196 continua lá e continua válido, não há ADI contra ele, não há decisão contra ele. Ok. Outra situação, as emendas que eles alegam, a emenda 19 da Constituição Estadual e a emenda da Constituição, da Constituição Federal e a emenda da Constituição Estadual, que alterou o artigo 26, elas são anteriores à decisão do tribunal. Então, existe lá a eficácia preclusiva da coisa julgada, né? Essa matéria não pode mais ser discutida, né? Ela já foi apresentada. E o Poder Judiciário se manifestou expressamente no acórdão a esse respeito, né? Disse que não se aplica que o artigo 196, o 26, ele traz uma norma genérica para os servidores em geral. E o artigo 196 é específico, por isso ele é auto-aplicável, ele não precisa de uma outra lei, né, que dê sustentação a ele. Ele é auto-aplicável, né, não precisa. Isso está decidido no acórdão, né? Quem for lá e ler o acórdão vai ver que todas essas questões foram decididas pelo Tribunal de Justiça. Então, não vale aqui trazê-las novamente para discussão. Outra coisa, aqui, depois dessas decisões, houve decisões do tribunal que indeferiram, que negaram a segurança, em casos idênticos. Acontece que aquilo lá é coisa julgada, né? Então, uma decisão posterior do tribunal não afeta a coisa julgada lá no mandado de segurança coletiva, né? E outra coisa, que o Poder Judiciário não poderia dar aumento. Acontece que não é o Poder Judiciário dando aumento, é o artigo 196 que dá a paridade, né? Essa questão para confrontar a súmula vinculante, né, que é do STF. Isso, né? Exatamente. Para quem nos acompanha, há uma súmula vinculante de 2013 do Supremo que diz que o Poder Judiciário não pode determinar a equiparação, né? Mas aqui ele está dizendo que a equiparação não está vindo do Poder Judiciário, é isso? Isso, vem do artigo 196, e isso foi discutido no acórdão. Isso está lá no acórdão também, né? Então, todas essas questões já foram decididas pelo Poder Judiciário e, a nosso ver, o Tribunal de Contas não pode rever nada disso, né? Então, por isso que nós entendemos que não faz o menor sentido. Parece, Keila, que até isso teve reflexo, inclusive, na decisão do tribunal suspendendo a posse dos novos procuradores do Estado, né? Pelo menos eu acompanhando um pouco, achei muito estranho isso, né?
o Conselho do Tribunal de Contas decide suspendendo a posse dos novos procuradores e dos auditores a outra carreira da Fazenda, né? Da Fazenda, engano, isso. Né? E aí depois, agora no mérito, me parece que aí ele votou favoravelmente à posse, né, dos novos procuradores aí do último concurso, né? Que foram empossados agora, né, Keila? Isso, exatamente. Essa semana, né? Nós estamos super felizes porque nós tínhamos nós somos poucos aqui, nós somos um estado que menos tem procurador, né? E nós temos uma demanda crescente no Poder Judiciário. Agora, na pandemia mesmo, a gente vê notícia todo dia, aumentou em 30% a produção dos juízes e tal. E a gente estava com muitas vagas, né? Foi dado posse a 17 colegas, porque nós tínhamos muitas aposentadorias, né? Então, a gente estava precisando, nosso quadro estava muito desfalcado. Nós éramos só 103, né? Então, era bem importante para a gente poder ter esses colegas nos nossos quadros porque estava insano aqui o volume de trabalho. Keila, para a gente entender qual é o papel da Procuradoria agora no que diz respeito ao processo de impeachment, isso interessa a vocês? Há uma participação da Procuradoria? Vão fazer um apoio ao governador? Vai ter arrazoados da Procuradoria lá? Ou, na verdade, vocês vão perseguir o pleito de vocês na via administrativa e na via judicial? Pois isso é uma questão que quem tem que responder é o Procurador-Geral, né, o Alisson. Mas, assim, nós, procuradores, nós queremos que nossa questão seja resolvida na via judicial. Né? Nós não queremos, porque não é uma questão política para nós, é uma questão jurídica. Então, não há nenhum interesse nosso em que isso fosse politizado do jeito que foi. Keila, e tu gostas de rock and roll? Eu gosto. Eu adoro rock, adoro pop, eletrônico. Eu sou bem eclética, eu gosto bastante. Que legal, quem sabe então a gente possa também ter alguém da carreira aqui, né, professor Ju, para conversar um pouquinho com a gente, alguém da Procuradoria sobre direito administrativo, de advocacia pública. Seria bem bacana participar do nosso programa aqui. O direito morreu? Porque o rock certamente não. Já está feito o convite. Tá feito Vamos o convite. Combinar depois. Papo bem eu achei que eu ia poder até pedir música no final, né? Mas vamos fazer sim. Vamos fazer. Aliás, eu queria deixar um convite aqui no ar já. Eu não sei se ainda está nativo, o meu querido professor Brião, com quem eu ficava. Sim. Ainda está nativa, com quem eu ficava nos intervalos. Eu ia comprar Coca-Cola para ele, professor Juju. Enquanto ele acendia o cigarro, eu ia comprar a Coca-Cola. E, aliás, professor Juju, a gente está numa cruzada aí tentando chamar o professor João dos Passos, né? Para que ele converse um pouquinho com a gente. Que a gente sabe que, inclusive, o professor João dos Passos é um grande roqueiro. Sim. Verdade. Aliás, ele, o professor Cademartri, que já esteve aqui conosco. Aliás, o professor Cademartri inaugurou o programa conosco, hein, professor? É verdade. Então tá. Gente, queria me despedir da Keila, agradecendo muito a disponibilidade dela para conversar conosco, esclarecendo algumas questões que são bem importantes para o cenário político e para o cenário administrativo do estado de Santa Catarina. Keila, muito obrigado, conte conosco, o canal está sempre aberto. Eu que agradeço, foi muito bom conversar com vocês, obrigada. Então tá, professor Juju, muito obrigado por mais essa parceria. E você que está aí nos acompanhando, em breve teremos outros conteúdos para que a gente possa discutir, como sempre, outros institutos, outros discos. Hoje não discutimos músicas, mas vamos discutir outras músicas, tá bem? Então fique sempre atento aí, se puder se inscreva no canal e acompanhe sempre o que a gente tem produzido. Grande abraço, até a próxima, gente. Tchau!